Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto, dessa vez num mini curso super especial. Uma pessoa que é da casa, o professor Júlio Melo. Agradeço demais a participação, a colaboração. Esse projeto vem de umas demandas que a gente percebeu no PIBID, né? Então, vem somar com aquilo que a gente já vem pensando para a escola, o que vem precisando também, e aí contar também com outros professores, para além dos professores de música, né? Contar com pedagogos aqui junto também nos ajuda bastante nesse diálogo, nesse ver a escola por vários ângulos, que eu acho que é isso que a tecnologia vem trazer muito para a gente, né? O Júlio vai, qualquer coisa me corrige aí depois. Mas é isso, então sejam todos muito bem-vindos. Espero que a tarde seja bem proveitosa. Tá? Vou aqui de praxe apresentar o professor Júlio. Vou tentar ser breve, Júlio, mas você complementa. Tá? O professor Júlio César Melo Rabardini, ele é nosso professor aqui da Escola de Música da FRN. Ele tem graduação pela Unicamp, especialização em música brasileira e educação musical, mestrado em educação com ênfase na educação musical pela Universidade de São Carlos UFSCar, e o doutorado em música agora recém-defendido pela Unicamp. Tem 4 CDs publicados, participou de diversos projetos de circulação e gravação de música popular, entre eles o FICE, a Vila Velha Cultura e Arte, Prêmio de Circulação de Música Popular da Funarte, PROAC, DME Cultural Funarte, Lake, Minas Gerais, com repercussão nacional, e o Festival Mostra Jazz da Alacalle, realizado na Universidade de Mercedes, no Uruguai, com repercussão internacional. Desde 2009 é coordenador adjunto do Gruvio, que é o grupo de estudos sobre violoncelo, violino, viola e contrabaixo dos séculos 20 e 21, e desde 2016 é membro do Musilink, grupo de estudos e pesquisas em música, linguagem e cultura, lá na Unicamp. Hoje é nosso professor na Escola de Música da UFRN, atuando nas áreas de teoria da música e educação à distância. É músico, educador, compositor, tem experiência na área de artes e educação, atuando principalmente com os temas de educação musical, ensino à distância, educação musical à distância, tecnologias, música popular brasileira e estudos em música popular. Então aí a gente está com uma pessoa maravilhosa para falar um pouquinho sobre essa música, sobre essa escola, né, que a gente tanto vê e a gente tanto fala no PIBID, né, o chão da escola, como que é, como que tá e como que a gente chega nele da melhor forma possível. Júlio, é um prazerzão nosso estar aqui contando com você. Seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Carol. Obrigado pela apresentação aí toda, tá? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Eu tenho, às vezes, estado em um monte de projetos ao mesmo tempo, mas, poxa, eu adorei quando você me convidou para falar desse tema ainda que é tão caro para mim, né? Que é o meu tema de pesquisa, acho que é o tema que tem brilhado os meus olhos aí desde muito tempo, que é como é que a gente pode pensar na cultura digital, nas tecnologias, no ensino e aprendizagem musical e dentro da escola. Né, acho que dentro, não é complementando o currículo, mas dentro disso tudo, como a gente está no PIBID, faz sentido também dizer que eu trabalhei muito em escola, né, em escola básica. Né, acho que isso faz sentido. Então, tenho isso bem marcado dentro de mim, assim, de algum tempo, de alguns anos, né, tanto da minha graduação, mas depois também de trabalhar como professor de música, como professor de arte, que é outra coisa, que a gente envolve música, mas que, né, é outra coisa, como professor de arte e música, tanto para o infantil, lá para os pequenininhos, quanto para o ensino, até para o ensino médio. Então, eu acho que eu passei por quase todas as faixas etárias aí, né? Desde os menorzinhos, assim, só não trabalhei com bebê, que eu sei que é uma das especialidades da Carol também, mas desde os pequenininhos até no ensino médio, e também testando. Sempre fui apaixonado por essa coisa de tentar articular essa questão de olhar a música como cultura, em qual culturas estamos inseridos, como é que a gente olha para o digital, será que a gente consegue levar para a sala de aula ou não? Dei muito com os burros na água, mas muita coisa deu certo também. Então, acho que a gente pode compartilhar experiências e, enfim, fazer reflexões. E são outros tempos, né? O tempo que eu dei aula pode parecer pouco tempo atrás, né? Mas quando a gente fala de cultura digital ou de século XXI, 10 anos já é muita coisa, né? Já tem muita modificação no modus operandi, né, das tecnologias na sociedade. Eu preparei aqui
Antes disso, eu vou tentar explicar que eu tentei preparar minha fala, tomara que dê tempo, assim, talvez eu tenha que correr algumas coisas que eu sei que a gente tem um prazo, até 4 horas, né, Carol, mais ou menos, não é isso? Mas se precisar passar um pouquinho também, a gente se organiza, se preocupe não. Tá. Preparei minha fala tentando primeiro contextualizar, fazer um pouquinho mais reflexivo, um olhar para o que eu entendo como cultura digital, como é que essas tecnologias estão inseridas no mundo de forma geral e como é que elas impactam o mundo da música, né? E isso, no entendimento que eu tenho, isso é uma coisa que eu carrego comigo, de música enquanto produto cultural inserido numa tal cultura e compreendendo e tentando explicar o que eu entendo por cultura digital, né? De que a gente não consegue, quando a gente está trabalhando ensino-aprendizagem de música, isso é uma percepção minha, e que eu compartilho, acho que com muitas pessoas que eu já li, e que, enfim, né, já pesquisei, de que não podemos nos afastar das questões culturais do espaço em que estamos para o ensino-aprendizagem musical, independente de faixa etária, independente de institucionalização ou coisas do tipo. Uma cultura tem seus costumes, seus hábitos, suas formas de lidar com a manifestação musical, e a gente tem que respeitá-las no intuito de fazer um ensino-aprendizagem que esteja contextualizado e bem relacionado com essas práticas. Partindo dessa reflexão, então eu preparei uma primeira parte mais reflexiva e uma segunda parte de apresentação de coisas mais práticas, coisas que muitos do pessoal, a maioria do pessoal que está aqui, eu acho que é da escola de música, já conhece, ou pelo menos passou de alguma forma nas minhas aulas, tem algumas ideias novas, outras já antigas e outras que eu estou revendo, acho que é sempre assim, né, esse processo de rever, revisar, entender aquilo que a gente trabalha. E, enfim, eu quero deixar aberto a todo tempo também para que a gente abra o microfone, escreva no chat, não precisa ser uma coisa no final, né? Pode ser a qualquer momento sobre o que eu estou falando, que me interrompa, que, enfim, que seja um diálogo mais do que só uma exposição. Apesar de ter sido feito, né, para ser um mini curso, uma espécie de palestra, eu acho que abrir e deixar isso claro de que o diálogo é importante, de que se não entendeu algo, me interrompa, eu acho que é esse o processo que eu quero ter aqui, tá bom? Eu vou pedir licença, então, para compartilhar aqui Deixa eu ver se é esse. Pronto, é esse aqui, no slide. Eu imagino que vocês... Não, estou compartilhando, acho que o local errado. Espera aí. Só um segundinho. Pronto. Agora eu vou compartilhar a janela certa. Agora sim. Imagino que vocês me ouçam e me vejam bem. Eu não perguntei isso, mas se ninguém reclamou, é sinal de que está tudo certo. Dá para ouvir direito. Dá para ouvir bem. Eu nomeei essa fala aqui de tecnologias, cultura digital e educação musical. Entendendo que são 3 coisas. Uma pode ter ligação com a outra, mas não exatamente. De que tecnologias são decorrentes na verdade, de uma forma do ser humano se relacionar com o mundo, e elas podem ser digitais ou não, né? Entendendo que qualquer tecnologia é uma forma de manipular o mundo, seja a cadeira sobre a qual a gente está sentado, a mesa sobre a qual estamos trabalhando, mas também as tecnologias digitais que vêm por uma outra forma de relação com o mundo. Né, das tecnologias digitais, das formas de se relacionar interativamente entre as pessoas, decorrentes das possibilidades digitais. Vamos melhorar essa definição daqui a pouco, entendemos cultura digital. E como é que isso se liga à educação musical, ou reflexões como isso pode se ligar à educação musical. Bom, algumas questões para a problematização primária são: o que são essas tecnologias? Como eu mencionei, né, no início, não precisam necessariamente ser digitais, e talvez desde a sua... Do entendimento que a gente tem sobre o que são tecnologias e da manipulação de um pedaço de madeira ou de uma ferramenta pelo ser humano, aquilo também pode impactar uma forma de linguagem e, por que não, o impacto a forma de se fazer música. Desde que entendemos a construção de um primeiro instrumento musical, estamos trabalhando com a ampliação das formas com
com as quais o ser humano lida com o seu universo. E o instrumento musical é uma forma de aumento da capacidade humana de se fazer música. Então, desde o início, trabalhamos com tecnologias. O que muda, na verdade, é o suporte, a percepção sobre qual tecnologias estamos trabalhando. E sem tecnologias ou sem evolução tecnológica, não teríamos instrumentos elétricos, não teríamos a guitarra, não teríamos alguns gêneros como rock, efeitos, não teríamos nada disso. Agora estamos falando de algo que também não vai ser definitivo ou imutável, que é uma ideia de cultura digital, mas sim de uma espécie de modificação que aconteceu durante toda a trajetória da humanidade, de modificação de tecnologias e de modificação das formas como fazemos e aprendemos música. Mas quais tecnologias julgamos adequadas ou necessárias para o ensino e aprendizagem musical? Será que elas são necessárias? Será que algumas são inadequadas e outras inadequadas? Isso é uma coisa que a gente pode responder juntos. E é possível ensinar música pelas tecnologias? Como é que a gente pode gerir esse processo? Quais seriam pontos de apoio interessantes? Bom, pontos introdutórios que são importantes. A gente está fazendo essa formação nesse momento remotamente. Isso é uma coisa que muito provavelmente em outros momentos da nossa história seria feita presencialmente. É importante a gente dizer que, antes de tudo, a Covid-19, o ensino remoto emergencial, a pandemia, fez com que víssemos o digital de outra forma, que fez com que a gente se estabelecesse de outra forma, né, estabelecesse outras possibilidades, ou pelo menos observasse quais são as possibilidades desse mundo digital, e nos transformou. Acho que não há ninguém que não tenha se transformado e refletido muito nesse momento de pandemia, entendendo, ou olhando mais para dentro, ou modificando a forma como olha para o outro e pode chegar ao outro, revendo as possibilidades tecnológicas. E para quem trabalha com docência, isso foi foi algo que não havia como fugir, né? Não era possível fugir dessa história de lidar com tecnologias e ter que se adequar ou ter que tentar, né, buscar potencialidades ou novas possibilidades. Algo que a gente teve que enfrentar também foi a exclusão digital e entender que a gente vive em um planeta desigual, possuímos afinidades com algumas tecnologias e com outras não, e interesses diversos sobre lidar com isso. A pandemia veio para mostrar que isso era mais profundo, talvez, do que a gente imaginava. Haviam muitas pesquisas que saíam falando sobre o acesso à internet, a grande quantidade de aparelhos digitais, mas a gente percebeu que, às vezes, mesmo tendo o aparato digital dentro das nossas casas ou carregando nos nossos bolsos em forma de celular, a gente, às vezes, sabe usar aquilo de uma forma muito básica ou de uma forma que não vá ferir grandes interesses, porque existem muitos interesses também de grandes corporações, de indústrias culturais por trás do uso desses aparatos. Bom, a gente chamou de muitas formas esse momento de remoto, de digital, a gente estabeleceu relações mais próximas com algumas pessoas que estavam distantes, algumas pessoas que estavam próximas de nós ficaram mais distantes, houve a discussão sobre o presencial, sobre a distância, sobre o online, sobre o offline, mais recentemente sobre o híbrido. E muitas dessas coisas não estão bem conceitualizadas, então é muito importante que a gente conceitualize bem, e uma coisa que eu toco no assunto sempre acredito que a gente está, sim, hoje talvez nem tanto, né? A gente está vivendo aí uma espécie de abertura, mas que a gente ficou muito... o corpo ficou, né, não pôde ter essa interação, né? Nós ficamos fisicamente afastados, fisicamente isolados, mas não necessariamente a nossa interação deixou de ocorrer. E isso é algo que só foi possível nesse momento da humanidade. Quando outras coisas parecidas, sejam guerras, sejam grandes doenças, pandemias, aconteceram na história da humanidade, a gente não teve a possibilidade de interação que a gente teve hoje em dia. Então, realmente, acho que dá para buscar um equilíbrio entre as possibilidades interativas
e sendo entendidas como potenciais e em que momento elas podem se tornar prejudiciais, porque isso também existe em vias digitais. Bom, cultura digital. Vou tentar ser rápido nisso, mas entender que essas tecnologias digitais, elas são necessariamente uma consequência de uma cultura digital é uma coisa importante. Essa cultura digital, ela aponta, na verdade, para configurações de vivência diferentes. Formas de gestão diferentes. Vamos falar do ambiente escolar, do ambiente de ensino e aprendizagem. Formas de gestão diferentes, gestões que perpassam o online e o offline, gestões que perpassam as possibilidades da educação à distância, gestões que, mais falando de uma docência contemporânea, vão tentar rever currículo, pensar em currículos mais alinhados a projetos, a interesses de pesquisa dentro da escola, a práticas pedagógicas distintas, a formas de organização diferentes, e essas tecnologias elas podem ou não estar inseridas dentro desse espaço. Mas, para que a gente faça e entenda a cultura digital, aquilo que acontece culturalmente fora do ambiente escolar, é necessário que a gente, de alguma forma, perpasse essas tecnologias, esse uso. No entendimento de educação, de música, como cultura, como eu mencionei anteriormente, é entender que a escola ou a universidade, ou o conservatório, ou a escola especializada de música, ou a aula de música online, ela não está excluída de um contexto cultural. E ela tem que considerar esse contexto cultural como importante, como relevante, para que ela não fique descolada da realidade. E estando descolada da realidade, ela acaba por trabalhar de uma forma, estando descolada, se ela está descolada dessa cultura digital, ela vai acabar trabalhando de uma forma, seja a escola especializada, o conservatório, a universidade, a escola regular, vai acabar trabalhando de uma forma que não se relaciona com o cotidiano daquele que aprende, daquele que... e também, muitas vezes, daquele que ensina, né? A escola vira algo extra, fora da cultura. Na cultura digital, a gente pode falar de docências online. E por que docências online? Docências significam, na verdade, formas diferentes de fazer docência. E do questionamento dessa docência mais dita tradicional, ou de uma docência talvez até mais bancária, vocês devem estar acostumados com esses termos. E online não significa só através do computador, ou através do celular, ou através da internet. Significa uma docência interligada e muito preocupada em interagir com os vários atores que fazem esses processos, com presenças diversas, onde eu entendo que a minha presença pode ser tanto offline quanto online, pode ser através do computador, pode ser através do ambiente virtual de aprendizagem, pode ser na sala de aula na sala de aula presencial, ou seja, o espaço e tempo ele acaba atuando de forma diferente na cultura digital. Ao mesmo tempo em que eu penso que a minha docência em um dia pode ser responder fóruns, trabalhar dentro de um fórum onde eu respondo os meus estudantes, ou corrigindo atividades, ou lidando com redes sociais, ou lidando com uma webconferência, eu tenho um outro espaço também que acontece a docência, que é aquele espaço da docência presencial. Isso é importante de trazer porque quando eu penso em escola, quando eu penso em conservatório, eu penso naquele ambiente onde acontece o ensino e aprendizagem como se ele estivesse, novamente, descolado do restante. Acontecem aqueles 50 minutos de aula, depois eu tenho uma espécie de intervalo, e esse é o meu tempo de docência, o tempo que eu estou conectado. Pensando culturalmente hoje e nesse processo de cultura digital, onde as práticas pedagógicas, as formas de organização podem ser diferentes, há uma prática disruptiva nesse processo. Eu não tenho mais como pensar que o contato com o meu aluno termina na sala de aula, mas ele também não precisa sempre ser na sala de aula presencial, ou seja, são processos de lógica aí que podem ser invertidos. Dentro da cultura digital, a gente pode pensar
que aprendemos de formas diferentes. E principalmente com esse advento da internet, com o advento de tanta informação em tantos lugares, não significa que vamos fazer formação só por conta da informação, mas significa que existe essa possibilidade. E essa formação musical, essa formação docente, ela pode acontecer em diversos formatos, como eu mencionei, pela educação à distância, pela educação presencial, nos mais diversos locais onde a música pode acontecer. Segundo a Lúcia Santaella, que é uma pesquisadora que vai trabalhar muito esse conceito de cultura digital, a gente já viveu pelo menos 5 eras culturais antes da cultura digital, e todas elas modificaram a forma como a gente lida com a informação, seja a cultura oral, né, que é basicamente lidar com a informação através da linguagem, seja a cultura escrita, que leva para um suporte escrito toda a informação e organiza, seja uma cultura impressa, né, que vai fazer com que essa potencialidade da escrita leve a informação para muitos cantos, né, para muitos lugares, a partir da possibilidade de impressão, seja uma cultura de massas, né, quando eu observo que a informação começa a ser tratada de uma forma massificada, através de meios como a televisão, como o rádio, e onde eu não consigo lidar, escolher aquilo que eu quero, com a informação com a qual eu quero lidar, seja a cultura das mídias, que ela chama daquela cultura de quando a informação começa a ser mais individualizada, quando eu começo a escolher o filme que eu quero assistir através de um VHS, depois através de um aplicativo de streaming, uma cultura midiática, onde eu começo a tentar fazer com que a individualidade de cada um possa ser, a busca pela mensagem, pela individualidade de cada um, a individualidade da informação, possa ser uma coisa mais fácil de ser feita, até a gente chegar nessa cultura digital, onde basicamente a gente consegue enxergar todas essas eras culturais articuladas em possibilidades diferentes e na possibilidade online. Uma coisa que a gente percebe é, com o excesso de informação, existe então pela educação uma necessidade de criação de filtros, sejam eles individuais ou coletivos. O que é esse filtro? Um dos papéis da educação, ao meu ver, passa a ser discutir essa cultura digital em sala de aula com os estudantes, seja em formato de projetos, em formato de atividades, em formatos reflexivos, para quê? A gente consiga alcançar não só determinados conteúdos, mas uma participação cidadã, uma participação democrática para esse espaço digital. Como é que eu lido com redes sociais? Como eu lido com a busca em ambientes virtuais? Como eu lido com a internet? Será que a gente sabe lidar com isso? E talvez a gente, mais do que se preocupar com a informação a ser passada, tenha que se preocupar com esse processo de mediação. A música, e a gente poderia discutir isso até mais profundamente, sempre foi muito sensível aos efeitos da tecnologia. Se a gente pegar essas eras culturais que a Lúcia Santaella traz para a gente, para o ensino e aprendizagem musical, existe a possibilidade oral. Eu canto, você repete, eu faço uma rítmica, você repete, eu peço para você tocar tal coisa e te passo isso oralmente, você consegue fazer. Esse é um processo de ensino e aprendizagem musical, mas ele também pode ser escrito, ele também pode ser impresso, quando eu leio um caderno de partituras. A cultura de massas impactou fortemente a música, o Adorno, o Horkheimer, lá na teoria crítica, vão chamar isso de indústria cultural, aí vão falar que a gente não tem mais escolha do que ouvir e que as audições estão massificadas, todos ouvimos música do mesmo tipo, porque nos conectamos somente a esses mecanismos de informação, o rádio, a TV. É possível que a gente fale de mídias, né? Já é uma coisa mais recente, e atualmente a gente fala de cultura digital no ensino e aprendizagem musical. Tudo isso pode ser trabalhado pela gente. Bom, tem um autor que eu gosto muito, que se chama Henry Jenkins. Ele vai dizer que essa cultura digital, ela exerce sobre o público e também, obviamente, dentro da educação, sobre a educação, possibilidades participativas. E o que é essa cultura participativa? Ele vai discutir com a gente num livro chamado, nesse livrinho que eu coloquei aqui, num livro chamado Cultura da Convergência, uma coisa que é o seguinte, basicamente, assim, tentando resumir bastante,
porque eu começo a falar, acho que eu falo demais sobre essas questões reflexivas. Essa cultura participativa, ela vai dar luz ao público sobre a criação dos seus próprios... Quando ele trabalha com esse livro, Cultura da Convergência, quando ele fala de cultura participativa, ele está falando de públicos de conteúdos midiáticos. E ele vai dizer, agora é muito mais fácil que o público crie as suas próprias expressões e impressões sobre aquilo que assiste, sobre aquilo que consome, sobre aquilo que escuta, sobre aquilo que lê. Coisa que nunca foi possível anteriormente na história da humanidade. E isso acontece porque temos, além de convergências midiáticas, várias mídias trabalhando sobre os mesmos conteúdos ou sobre conteúdos diversos, muitas formas midiáticas de expressão. Temos também máquinas como o computador e o celular, onde é possível manipular tanto gravações sonoras, quanto gravações em vídeo, quanto é possível ler, quanto é possível trocar mensagens interativas, criar conteúdos que, com a qualidade que criamos em um celular hoje, 30 anos atrás não criávamos com mecanismos profissionais. Então, ele vai chegar a uma conclusão de que havia uma audiência passiva nas eras culturais anteriores, né, nas mídias tradicionais, que eram a TV, o rádio, o cinema, onde não havia essa possibilidade de participação do público sobre aquilo que se produz, sobre aquilo que se consome, e aos poucos isso foi mudando para uma audiência mais interativa, até chegar num tipo de audiência ativa, que é aquela que consome um produto, mas também quer produzir. Um dos exemplos que ele dá no livro é sobre a trilogia Matrix, onde depois de assistir os 3 filmes, muitos dos fãs não queriam que aquilo finalizasse, né? Não queriam que a trilogia parasse. E o que eles fazem? Criam histórias em quadrinho que estão online ou que são compartilhadas via inúmeras plataformas, criam continuações para o filme. Se a gente for no YouTube e buscar alguns vídeos nesse sentido, a gente vai ver continuações do Matrix feitas pelos próprios fãs, a gente vai ver podcasts produzidos pelos próprios fãs, e nada disso tem a ver com os produtores iniciais da trilogia. Tudo isso tem a ver com uma audiência ativa, ou seja, as possibilidades de produção de qualquer sujeito hoje, seja minha, seja de vocês, aumentou muito. E tendo um domínio mediano sobre as tecnologias digitais, a gente já consegue, e muito interesse em aprender, a gente já consegue produzir muita coisa. Um exemplo, e depois eu vou deixar esses slides com a Carol, eu não vou dar play nos vídeos, é um que eu sempre trago relativo a um contrabaixista que eu gosto muito, e para dar também um exemplo musical, que é um contrabaixista camaronês, esse cara aqui chamado Richard Bona. O Richard Bona, ele fez um vídeo que eu coloquei aqui, eu coloquei os 4 links. Ele fez um vídeo para uma marca de amplificadores italiana, chamada Mark Bass. E esse vídeo ficou bastante famoso, ele é um cara muito expressivo, um contrabaixista excelente. E o que aconteceu com esse vídeo é que era uma propaganda, simplesmente uma propaganda dos amplificadores. Se eu der um play aqui rapidinho, a gente vai ouvir rapidamente, né? Ele tocando contrabaixo e cantando, mas é apenas baixo e voz, né? Pensando nessa ideia de cultura participativa, que o Henry Jenkins traz para a gente, das possibilidades da cultura digital, um baterista chamado Patrick Simard, se eu não me engano ele é canadense, e é uma pessoa comum, estudante de música. Ele baixou esse vídeo do YouTube e se gravou tocando em conjunto com o Richard Bona, né? A gente vê isso nesse vídeo aqui. Ou seja, ele criou um dueto com o Richard Bona. Eu estou mostrando tudo muito rapidamente. Depois, com o link dessa apresentação, vocês conseguem assistir tudo, se quiserem. E a partir desse vídeo, eu consegui perceber, fazendo uma pesquisa, e isso é uma pesquisa totalmente informal, que outras pessoas também fizeram o mesmo, não necessariamente vinculadas a esse baterista. Houve aqui um acordeonista escocês que fez o mesmo. Ele pegou o vídeo do Richard Bona com o vídeo do baterista
fez uma gravação tocando junto com os dois. Encontrei depois um outro vídeo de um violonista fazendo a mesma coisa. Opa, voltei. Desculpe, eu passei aqui sem querer. Enfim, 3 pessoas diferentes interagindo com um vídeo. E depois eu ainda encontrei um outro vídeo que uma outra pessoa fez, uma quarta pessoa fez, um pianista sul-africano, vejam, cada um de uma nacionalidade, onde ele juntou... onde ele juntou tudo dentro de um único vídeo. Onde é que eu quero chegar com isso? Beleza, legal. É algo que eu vejo no contexto da cultura, de uma cultura participativa, de uma cultura digital, mas o que isso tem a ver com a educação musical? Tem a ver que, percebendo essa forma de lidar, que é uma forma que ficou muito comum agora de encontrarmos durante a pandemia, né? As colaborações, os collabs, um faz um videozinho, o outro vai lá, coloca a sua contribuição, o outro a sua contribuição, o outro a sua. Ok, isso daqui, esses vídeos já são de 2016, bem antes da gente falar de pandemia. Isso já acontecia, ou seja, é algo que está, de certa forma, relacionado a práticas culturais no cyberespaço, dentro da internet. E há muitas aprendizagens e muita relação com aquilo que eu estava falando anteriormente. Para fazer um vídeo desse, eu preciso ter passado por muitas aprendizagens. A primeira é aprender a música, ritmicamente, melodicamente, harmonicamente. Depois, saber se gravar, saber se mixar em conjunto com esse contrabaixista. E saber se mixar tem a ver com saber lidar com efeitos, com manipulação de áudio, com manipulação de um monte de coisa, né? E também tem a parte de manipulação de vídeo, ou seja, tem tanta aprendizagem aqui, musical, que dá para a gente dizer que isso poderia ter sido um projeto de trabalho musical de qualquer universidade ou de qualquer escola de música, certo? E aqui a gente tem relação total com o que a gente entende como cultura digital, a interação entre pessoas que estão em espaços e tempos diferentes, interagindo em momentos diferentes durante um ano, nenhum se conhecendo, né? Um não conhece o outro, e no final, esse pianista sul-africano que fez a edição final, ele chamou isso daqui de quarteto que nunca se conheceu, né? O quarteto do Richard Bono, o quarteto que nunca se conheceu. Certo? Isso tem então, um potencial enorme de olhar para a cultura, entender o que acontece culturalmente e, de alguma forma, tentar sintonizar isso com o ensino e aprendizagem. Bom, é isso que eu estou perguntando aqui. Como é que as pessoas envolvidas nos processos educacionais se relacionam com as práticas culturais que emergem de transformações tecnológicas? Os suportes tecnológicos, as formas de interação se modificaram. Como é que a gestão institucional, os professores e alunos se relacionam com isso? Para fortalecer a concepção de música como cultura, eu trouxe uma citação do Luiz Ricardo Queiroz, de um texto de 2017, né, onde ele fala uma concepção, né, ele fala sobre essa ideia de compreender a educação musical como cultura. Ele, lendo essa citação, né, uma concepção que pensa a educação musical como fenômeno cultural associado às distintas dimensões que marcam a cultura, não estando restrito a espaços, níveis de ensino e aprendizagem, graus de institucionalização, atuação profissional e modelos educacionais específicos. Ou seja, tentar buscar na cultura a forma como a gente vai fazer o ensino e aprendizagem. E isso não só na cultura digital, mas pensando em formas tradicionais musicais. Eu também defendo muito isso, que a gente olhe para as manifestações musicais tradicionais e não tente fazer com que a gente aprenda a música tradicional através das mesmas óticas pela qual aprendemos música que foi feita totalmente escrita, né? Aqui eu estou falando de cultura digital, mas é o mesmo raciocínio, olhar para a cultura e tentar entender que ali há muita potencialidade de pensar o ensino e aprendizagem.
Uma outra coisa que acontece, e muito na cultura digital, é a coisa do faça você mesmo. Né? E faça você mesmo através do quê? Faça seus próprios vídeos, crie suas próprias músicas, compartilhe os seus próprios produtos através do YouTube, através do Spotify, através do Deezer, através do Instagram, através do TikTok, mais recentemente. Por que não entender isso como artefatos que fazem parte da cultura e, obviamente, que criticamente buscar integrá-los na medida do possível ao fazer musical, ao ensino e aprendizagem. Alguns autores vão dizer que vivemos uma cultura da mixagem na cultura digital, uma cultura que entende também como musicalidade usar elementos prontos, como loops, como instrumentos virtuais, exemplos musicais que eu não exatamente toquei, para que eles se transformem depois em um outro produto, onde eu mixo aquilo tudo, como os DJs fazem, e mixando tudo aquilo, eu vou gerar um produto novo. Isso pode ser feito em home studios, com uma interface de áudio, um computador e um microfone, ou mesmo simplesmente com um celular, com aplicativos como que eu vou mostrar depois, como o Soundtrap, o Soundation, o BandLab, que são estúdios de criação musical virtual, onde é possível que eu lide com elementos prontos e crie a minha própria música sem necessariamente tocar um instrumento. Será que isso é musicalidade? Será que é uma musicalidade da cultura digital? Eu tenho discutido isso muito com os meus alunos, que é, poxa, se eu vou ter que conectar trechos prontos de música, perceber se eles estão na mesma tonalidade, se eles fazem conexão rítmica, se eu consigo gerar uma parte musical através deles, se eu consigo gerar um discurso. Ou seja, há muitos elementos que podem ser trabalhados através disso. Né? Eu me lembro da tese da Silvia Nassif, que é uma tese que discute musicalidade, e ela faz isso antes do ano 2000, se eu não me engano, no comecinho dos anos 2000, e ela está discutindo sobre percepções de musicalidade de uma revista chamada Bravo, e ela percebe que a concepção de musicalidade daquela revista é uma concepção muito atrelada à cultura europeia, e ela percebe que a gente precisa aumentar essa ideia de musicalidade, porque a musicalidade para a revista eram aquelas pessoas virtuosas ou que tocam instrumentos não temperados, e era necessário aumentar essa ideia, né, essa percepção de musicalidade. Eu acredito que a gente tenha que trazer também a compreensão de musicalidade e, seja possível, levar para a sala de aula práticas que são comuns. A Jussiane também fala muito disso, né, professora da UFPB, práticas que são comuns ao hip hop, aos DJs, como esses mashups, como mixagens, como laboratórios de criação que vão nos entregar possibilidades mais simples, sem que a gente tenha que lidar com artefatos, né, que às vezes a gente não tem em sala de aula. O que é um mashup, né, por exemplo? Um mashup é quando eu pego músicas diferentes, seja, sei lá, uma música de um gênero específico e outra de outro, e tento fazer com que as duas sejam mixadas em um único, ou duas ou mais. Posso trabalhar com muitas músicas, e faço com que todas elas sejam mixadas em em uma única faixa, né, que vai ser a faixa final. Para isso eu preciso de muitos e muitos ajustes. Eu preciso de ajustes rítmicos, eu preciso de ajustes de tonalidade, eu preciso pensar onde determinado trecho vai ficar interessante com outro trecho de outra música, e há DJs que fazem isso muito bem. Um exemplo é esse daqui, que eu vou dar um play bem rápido, mas que mistura We Will Rock You, né? Bossa Nova, que é uma outra música, uma música, se eu não me engano, que é mais voltada ao hip hop, mais atual. Deixa eu me lembrar o que é. Eu acho que tem... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem Elvis, tem Red Hot Chili Pepper, Queen e Florida. Eu sempre mostro esse mashup nas minhas aulas. E aqui há uma necessidade de, então, articular muita coisa para virar um produto final. Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was
acaba sendo super divertido, envolve um monte de aprendizagens musicais, né? Poxa, envolve lidar com repertórios diversos, envolve trabalhar com todas essas questões que eu mencionei e também aprendizagens tecnológicas. Bom, ficam algumas questões. Como é que a gente pode mesclar esses espaços, construir esse ambiente formativo? A memória, será que a gente precisa trabalhar a memória como a gente trabalhava 50 anos atrás, né? Já que a nossa relação com a memória mudou, a gente tem computador, a gente tem celular para trabalhar com essa questão da memória. E o que é que vai mudar dentro da sala de aula? O que é ser docente dentro dessa cultura? Como é que o emocional do docente fica? Será que nesse momento de ensino remoto a gente teve o mesmo fator emocional, a gente conseguia motivar os alunos da mesma forma, a gente conseguia lidar emocionalmente da mesma forma? Obviamente não vai ser da mesma forma que o presencial. Então, a forma como eu lido emocionalmente com isso também tem que mudar. O que é ser docente? Ser docente é só estar atrás do computador falando para os seus alunos, ou outros espaços de conexão também tem que fluir? Qual que é o tempo e o espaço da docência? O docente, o que ensina é somente o professor ou um professor? Uma mediação compartilhada, mais docentes lidando com o mesmo espaço, mais docentes lidando com as mesmas, a mesma turma, falando dos mesmos assuntos. Talvez a gente viva um momento em que a coisa tem que ser um pouco mais aberta. Obviamente que isso tem que ser discutido muito com uma gestão institucional, mas fazer ouvir os estudantes, ouvir os professores é uma coisa importante. Abrir a docência, será que sempre precisa ser assim? Sempre eu dentro da minha sala de aula em 50 minutos e acabou só semana que vem, ou em 1h40 e depois semana que vem? Será que precisa ser assim? Será que o currículo tem que ser compartimentado? Como é que a gente inova? Observando, ao meu ver, a cultura, as coisas que acontecem culturalmente e buscando o que o Paulo Freire vai chamar de inédito viável, que é aquela historinha de buscar aquilo que eu vejo lá no final do túnel, aquela luz do que eu acho que deveria ser, né, daquela utopia da educação, e buscar ver o que eu consigo fazer naquele momento para que aquilo chegue, né, aquela utopia vai se chegando mais próxima. Será que o hibridismo é um caminho? Tem se falado muito disso, né, de se trabalhar um pouco com tecnologias dentro da sala de aula, mas também buscar espaços virtuais, o melhor de cada mundo. E o hibridismo não é só isso, o hibridismo tem a ver com concepções de mesclar abordagens entre o oral, o virtual, o escrito, o impresso, o que é midiático, o que não é, mesclar a sala de aula com o ambiente de fora da sala de aula, mesclar o online e o offline, tudo isso. A gente pensando na cultura, uma cultura não é melhor do que a outra, né? Isso é básico para que a gente entenda a cultura. E o hibridismo talvez seja aí uma concepção pedagógica de mistura daquilo que for melhor de cada abordagem. Lembrar o Paulo Freire de novo que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção, a sua construção. Talvez nesse momento a gente tenha muitas possibilidades de fazer isso. Tem muita coisa que a gente não precisa ficar apresentando, reapresentando e reapresentando como informação para os estudantes. Talvez seja o momento realmente de trabalharmos como mediadores, né? E trabalharmos, de repente, para a criação, trabalhar com uma perspectiva que já se fala muito na educação musical, que é sempre pela criação, sempre trabalhar buscando criar projetos, produzir para que se faça música e não se fique apenas nas questões informativas. Bom, vamos para algumas possibilidades. Aqui eu coloquei uma carinha do BandLab, que é algo que eu uso muito, e agora eu vou pedir licença então para compartilhar uma outra guia onde eu vou mais para algumas possibilidades. Eu vou começar tentando falar de alguns jogos digitais, tratar disso, e eu até montei um plano de aula para uma ideia de jogo, vamos ver se dá tempo de apresentar. Enfim, trazer algumas possibilidades, coisas que eu já criei também em aulas, sejam mesmo sendo com adultos, no caso agora da universidade, isso dá para ser convertido e dá para ser pensado também em outros ambientes. Bom, pensando
nesse contexto todo, digital, e nessa cultura toda, uma coisa que a gente percebe como muito forte na vida das pessoas, eu vejo isso aqui em casa, até na minha esposa, eu não sou muito de jogar jogos digitais, por incrível que pareça, mas eu vejo que muita gente enxerga esses jogos como experiências divertidas, gratificantes e até mesmo, muitas vezes, experiências eficientes de aprendizagem. Aprendem na matemática, né? Tá cheio de gente pesquisando jogos digitais, por exemplo, para o ensino de matemática, isso é muito comum, e eu vejo como uma perspectiva eficiente até de se aprender. E isso, o jogo, como o jogo ideal. Tem uma coisa que a Teca, né? Lembra da Teca Alencar, aquela educadora que fala muito do Kohlreuter? Ela fala muito na tese dela do Deleuze, e fala do Deleuze daquela perspectiva de entender o jogo como o jogo ideal, sempre trabalhando o jogo naquela perspectiva de não existem perdedores, não existem ganhadores, o jogo como um espaço de diversão e que sempre o professor deve proporcionar esse ambiente, né? O espaço onde eu brinco, onde eu estou ali me divertindo, onde no final existe, obviamente, o objetivo educacional, mas ele não precisa ficar claro para o estudante exatamente sempre, né, a todo tempo. Né? É importante que o professor saiba muito bem o que está fazendo, qual é o objetivo educacional, qual conteúdo eu estou trabalhando, mas não necessariamente tem que haver competição e não necessariamente tem que haver uma compreensão do aluno, eu preciso aprender exatamente isso aqui. Não, ele está jogando e ao mesmo tempo ele está aprendendo. Imagino que esses jogos possam contribuir para o fator motivacional, certo? Vai caber à escola, ao professor, encontrar maneiras, né, de trazer esses jogos para trabalhar a aprendizagem. Eu vou compartilhar isso aqui também, depois se vocês quiserem, vocês leem tudo. Atualmente há um número incalculável, eu acho, de portais abertos, gratuitos e de jogos gratuitos, e algumas ideias que eu acho que são interessantes de perceber para a utilização desses jogos é que eles sejam leves, que sejam então fáceis de instalar ou que sejam online, né? Atualmente há muitos espaços já têm conexão à internet, que sejam multiplataforma, que possam rodar no maior número de computadores ou no maior número de celulares possível e, em menor grau, internacionalizados, ou seja, que a gente consiga trazer para o nosso idioma para que não tenha o problema do idioma. Uma coisa que ainda é importante observar é a escolha de jogos que minimizem a dependência de muitas instruções. O usuário acessa o jogo e já começa a conseguir pelo menos a buscar esse jogo, buscar de alguma forma a tirar som dele, né, já que o conteúdo aqui é musical, ou de alguma forma mexer e aos poucos, na própria experiência, ele vai conseguir gerar ali a sua própria aprendizagem. Alguns cuidados importantes é que nem sempre o conteúdo está num ambiente 100% seguro, e porque muitas vezes aparecem propagandas inadequadas ou link para sites inadequados. Então é muito importante que o professor ou quem vai lidar com esse jogo explore o jogo antes de utilizá-lo com alunos, ou no meu caso, né, no caso aqui de quem é pai e mãe, de explorá-lo com seus próprios filhos. Uma outra coisa que acontece muito é a qualidade do conteúdo musical não ser, às vezes, muito aceitável, principalmente para jogos mais simples. E erros conceituais, às vezes, são observados. Então, é muito importante que se tenha muita compreensão, poxa, de onde eu quero chegar e de que, se existem erros conceituais ali. Se eu quero trabalhar com um teclado virtual, por exemplo, as teclas têm que estar no lugar certo. Se as teclas estiverem no lugar errado, aquilo vai gerar um problema conceitual. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu sempre trago, eu acho genial, é o Chrome Music Lab. Vocês talvez conheçam, e se não conhecerem, é muito importante que conheçam. Tem muitas experiências legais aqui, muitos jogos interessantes para lidar com o público, seja um público mais infantil, um público já adolescente. Acho que funciona com a maior parte de
de alunos em situações diversas. Deixa eu compartilhar a guia aqui do Chrome Music Lab. Acho que a maioria aqui, imagino que conheça. Está todo mundo muito quieto, eu estou falando bastante. Imagino que conheça, imagino que já tenham visto. De qualquer forma, eu penso que esse tipo de alternativa, como é a do Chrome Music Lab, eu vou deixar o linkzinho lá, está lá no arquivo, faz com que a gente tenha formas de trabalhar que contemplam todas essas ideias. É leve, é multiplataforma porque é online, é fácil de rodar, e aqui a gente evita erros conceituais porque a gente observa o bom desenvolvimento disso tudo. E há muitas alternativas aqui dentro. Uma alternativa, se vocês forem direto no Chrome Music Lab, né, essa não é a aba, eu já fui direto para o SongMaker, mas se a gente vier para o Chrome Music Lab, a gente vai ver uma série de possibilidades de trabalho musical com jogos que são diferentes. Né? Eu optei aqui por ir direto a SongMaker aqui, que é um sequenciador de sons que vai dar a possibilidade para que a gente explore de algumas formas. Imagino que, de alguma forma, em algum momento, vocês tenham brincado com algum tipo de sequenciador na internet, se não brincaram exatamente com esse. Esse sequenciador aqui, esse SongMaker, ele basicamente é um sequenciador de notas onde a gente vai escolher timbres e as notas musicais que a gente vai usar. Ele é todo coloridinho, ele vai chamar atenção, né, por ter cores, por ter... não é o foco, obviamente, mas ele vai chamar atenção também por essas questões visuais. De qualquer forma, obviamente, o que a gente está procurando aqui é um conteúdo que possa ser trabalhado de forma sonora. Se a gente vier aqui em Settings, né, em Configurações, a gente vai poder escolher a escala que a gente vai usar, uma escala cromática, uma escala maior natural ou uma escala pentatônica. A gente vai poder escolher os beats que a gente vai usar, a divisão de quantas divisões a gente vai usar lá dentro. Eu vou explicar isso, o tamanho da extensão de 1 ou 2 oitavas que a gente vai poder usar da escala, e a gente pode mexer aqui nessas configurações. Vamos deixar dessa forma. Aqui eu escolhi uma escala de 5 notas, que a gente conhece como escala pentatônica, uma escala que é isenta de uma certa tensão e basicamente mais fácil de cantar por isso, certo? Uma forma de trabalhar com esse sequenciador é realmente trabalhar primeiro com artefato visual. E eu costumo, quando começo a pensar em trabalhar com sequenciadores desse tipo, iniciar pela parte rítmica, que ela é um pouco mais simples. Vocês vão acabar vendo que tem uma divisão de quadradinhos sem nenhuma marcação para cima, sempre divididos em 5 notas, depois uma divisão mais aparente e depois mais 5 notas, e uma divisão embaixo com alguns pontinhos que vai selecionar a parte rítmica. Essa parte rítmica, ela se divide em 2 alturas, em grave e agudo. Grave, agudo, grave, agudo. E uma das ideias é que a gente trabalhe com essa parte rítmica estruturada de uma forma a estabelecer o peso de uma música. Né? Se a gente for lá para o Orff, trazer, né, tudo aquilo que a gente aprendeu na educação musical, trazer também para a concepção desse trabalho com as tecnologias digitais. Ele vai dizer que é extremamente importante que a gente trabalhe com a base, com o grave da música bem marcado, para que a gente entenda depois as estruturas mais superiores. E aqui a gente tem um grave bastante fácil de perceber e bastante presente. Acredito que vocês estejam ouvindo aí comigo. Se não estiverem ouvindo, vocês me contam, por favor. Bom, beleza. A gente pode colocar um pulso, né? Trabalhar a ideia de pulso. Essa ideia de pulso está sendo trabalhada através de um timbre, que é um timbre eletrônico. Aqui, ó, vocês podem escolher o timbre eletrônico, mas é possível escolher blocos, é possível escolher um kit de bateria ou a conga. E é possível que eu trabalhe com andamentos, né? Um andamento bem lentinho ou um andamento lá em cima, mais alto. Ou seja, há conteúdos musicais importantes aqui. Andamento,
timbre, pulso e o que o Orff vai chamar de peso, né, da música. Eu tenho dois níveis, né, duas alturas. Então eu já posso começar a trabalhar em alturas diferentes. Vamos deixar assim, bem simples, e vamos mudar para outro kit. Ao meu ver, explorar isso com uma turma, seja em sala de aula, seja numa escola especializada, seja em algum outro lugar, é trazer reflexões e também trabalhar tanto com a sensação de que eu posso trazer isso para o meu corpo, de que o próprio aluno pode explorar, depender das condições. Se eu tiver o computador, eu posso explorar isso com o aluno colocando a mão na massa e fazendo uma experimentação livre, por exemplo, dessa parte rítmica, e em conjunto, por que não, da parte melódica. Qualquer desenho que eu fizer aqui, no final das contas, ele vai soar de alguma forma, e isso é a experimentação naquele seu íntimo da descoberta, aquela primeira fase. Talvez para um plano de ensino aqui em conjunto, é a minha primeira ideia, tendo em vista um plano de ensino, por exemplo, para esse jogo, seria uma experimentação basicamente livre. E uma ideia, que isso eu realmente até já fiz em sala de aula, porque eu não tinha computador para todo mundo, o que eu fiz foi dar aqueles papeizinhos quadriculados para os alunos, sabe? E aí eles pintavam, e pintando isso, a gente reproduzia isso depois dentro do computador. Por que não? Olha, a sua ideia, aquilo que você pintou ali, vai ser transformado em música agora, né? E aí ele achava isso sensacional, porque ele poderia transformar isso em alguma coisa que seja musical. E, ao mesmo tempo, ele ia notando depois que as coisas, quanto mais padronizadas, elas poderiam começar a fazer sentido. Aqui eu tenho uma padronização de cor e depois eu repito, olha que legal, a minha ideia foi repetida, ou minha ideia foi mais pro agudo, a minha ideia foi mais pro grave. Eu posso começar a trabalhar esses conceitos de grave agudo, de melodia, de harmonia, de ritmo, de timbre, de andamento, de pulso, de peso, de brilho, de corpo, o que é cada uma dessas coisas, até chegar numa perspectiva de arranjo. Um outro recurso, vamos tocar, se a gente tocar aqui qualquer coisa. Tá tocando qualquer coisa, tudo bem. Por que não, em seguida, escrever melodias aqui dentro? Será que é possível escrever melodias para que os estudantes acompanhem, para que a gente use isso como uma criação em tempo real, apresentar, por exemplo, a escala pentatônica? O que eu posso fazer aqui? Aí posso fazer de novo. E brincar com essas notas, por que não em oitavas diferentes, talvez? Repetir isso daqui em oitavas diferentes. Esse vai ser por aqui. Trabalhar com padrão, com a ideia de padrões, apresentação auditiva de uma escala musical e, por que não, a repetição, né? Entender conceitos que são repetição e variação. Esse conceito é um conceito de repetição, por exemplo, em oitavas diferentes. Faço o mesmo desenho, a mesma lógica, entendo ascendente e depois tenho a ideia de repetição. Depois eu posso, obviamente, brincar com isso como variação. O que é uma variação de um conteúdo? Utilizar as mesmas notas para variar as suas possibilidades. Agora eu posso usar as mesmas notas.
aqui vai dar muito salto, vamos pensar diferente. Vamos fazer aqui. Sei lá, utilizando assim. Enfim, dá para a gente pensar em muitos conteúdos, em muitas possibilidades, em muitas abordagens. E depois de uma experimentação livre ou da ideia de pensar em conteúdos que são possíveis de serem trabalhados ali, posso pensar, por exemplo, numa sequência de sons que vai virar um ostinato. Isso é uma prática que eu mesmo em escola já fiz muito. E sempre gostei, principalmente quando dava aula em escolas onde as crianças já estavam muito acostumadas com a linguagem do hip hop, eu fiz muito isso na minha vida, e buscava, principalmente aquelas crianças que gostavam de brincar, de fazer rime, tinha muito, vocês vão se deparar muito, imagino, como educadores, que elas criassem as suas próprias músicas sobre uma base criada pelo jogo. Isso não é necessariamente um jogo, é um sequenciador, mas nesse formato a gente está pensando nisso no formato de jogo, porque cada um deles não pode criar ali, talvez para um verso dado, a sua própria métrica de forma de cantar, ou a criação de uma melodia, ou a sua própria criação, né? Bom, acho que aqui tem um monte de ideias, né, que vão ficando, e o Chrome Music Lab está cheio delas. Deixa eu voltar aqui para a tela. Uma coisa importante aqui dentro. Deixa eu voltar. Se a gente quiser compartilhar isso com a turma, se você estiver fazendo a mediação da sua sala de aula pelo Google Classroom, por exemplo, né, atualmente isso ficou muito comum, você pode compartilhar com cada um deles a sua própria criação, por exemplo. Você fez lá a sua pintura em quadradinho, aquela ideia que eu dei. Agora, em casa, você tem que fazer a transposição disso para o seu SongMaker. E como é que você vai compartilhar comigo? Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai habilitar esse botão Save. E salvando, ele vai me dar um link que eu posso compartilhar com quem eu quiser, certo? Então eu posso ter as criações da turma todas compartilhadas em algum lugar, certo? Isso também eu acho uma coisa interessante, porque a gente acaba trabalhando de alguma forma com criação, com um observando o do outro, e como potencial para a gente trabalhar também conteúdos musicais, como parâmetros sonoros, como timbres, como repetição, como variação, todas essas coisas. Se eu copiar o link e mandar para vocês agora, vocês vão abrir esse mesmo, né, esse mesmo arquivo que eu estava trabalhando ali agora. Obviamente que eu apaguei e voltei, mas vocês vão conseguir abrir. E isso é interessante, né? Essa possibilidade de compartilhamento, de fazer e salvar, de ter ali aquilo que eu fiz. Eu acho uma coisa importante. Bom, dentro do Chrome Music Lab tem muita coisa. E pelo tempo, eu ia até explorar outras coisas, mas eu sugiro a vocês que explorem o Kandinsky, que também tem essa interface entre desenho e som, né? Outros que trabalham com a ideia de frequências, esse Written, que sempre aparece com dois bichinhos que trabalham também peso, que é a parte grave, né? 3 alturas rítmicas. Uma parte médio grave, que é mais o corpo da coisa, e uma parte não é exatamente um brilho, mas uma parte de brilho, um instrumento mais agudo, né? E que trabalham compassos musicais diferentes. Trabalham 3x4, 4x4, 5x4 e 6x4. Né? Então, esses compassos diferentes aqui podem ser trabalhados todos em 3 alturas, e o professor pode também, da mesma forma, experimentar com os estudantes, né? Por que não brincar com esses parâmetros? O que é o parâmetro mais agudo? Será que a gente consegue imitar esses bichinhos, né? Isso chama atenção de uma certa forma, e da mesma forma também cada um pode ajudar na criação do seu próprio padrão. Bom, não vou me aprofundar aqui porque eu quero mostrar outras coisas também.
Pensando ainda, eu tenho um monte, Carol, de coisas que eu vou deixar essa apresentação para você. Depois as pessoas vão olhando os jogos, tá? Os outros. Eu vou colocar os que eu acho mais legais. Um que eu apliquei muito, que é antigo, gente, que é de 2001, e que é uma pesquisa, que é o Zorelha. Vocês conhecem o Zorelha? Talvez vocês conheçam. A Débora conhece, porque ela está fazendo assim, mas ela fez recursos tecnológicos na educação musical. E eu apresentava esse software aí. E atualmente até tive uma aluna que falou para mim, professor, eu fiz isso na sala e deu muito certo. Então foi um feedback muito legal e é uma coisa que eu fazia há muito tempo com um computador só para os pequenos. Um computador, o projetor, e a gente trabalhava com os orelha. E vocês vão ver que os orelha é muito legal. Vamos lá, deixa eu abrir ele aqui. Ele é cara de antigo, sabe aquelas programações meio antigas, mas funciona muito bem. Ele funciona principalmente para uma apreciação musical, outro parâmetro que a gente trabalha dentro da música, uma apreciação musical ativa. O que significa isso? Perceber timbre, perceber que música está acontecendo, perceber intensidade e um conceito da cultura digital que é mixagem, dá para ser trabalhado aqui, porque a gente pode mixar essas crianças que estão tocando. Vamos entender o que significa. Eu vou clicar sobre um dos desenhos que está aqui. Se eu clicar sobre... Vamos colocar aqui um qualquer. É muito alto. Não estamos te ouvindo, está muito alto. Está cobrindo. Não estamos Bom, agora vocês me ouvem. Uma coisa que ele faz é o seguinte, selecionar cada instrumento e brincar com o timbre de cada instrumento. Ah não, agora vocês não me ouvem ainda. Ouvimos, mas seu som... Deixa eu sair aqui do site, então, peraí. Depois vocês exploram ele. Mas eu vou mostrar o que é, eu vou fazendo, vocês vão entender. Tá. Tiramos os instrumentos, certo? Pronto. Aí o que está acontecendo? Eu não preciso saber muito de música para fazer isso. E o que vai acontecer? Eu posso explorar cada um, né? E aí eu vou trazendo cada um. Aqui só tem o baixo. Poxa, olha o timbre. Que timbre é? Qual região? O que isso significa? Vamos mixar agora, então, baixo e guitarra? Como é que isso funciona? Poxa, olha que legal. Vamos mixar os dois. E vamos trazer aos poucos os outros instrumentos. Só que eu posso ir jogando eles mais para trás no palco. Eu quero menos guitarra, né? Agora eu quero mantê-los, mas quero ouvir mais teclado. E isso vai poder ser feito com algumas outras músicas também. E com outras formações instrumentais. Aquela história da ideia do Orff, quando a gente trabalha com instrumental Orff, né? A base. Né? Onde é que está o corpo, os ostinatos? Contorno. E eu posso ir tirando isso aos poucos, né? E ouvindo o som.
Enfim, é isso. Vocês podem explorar bastante, né? Eu não consigo ficar falando com ele passando aqui na minha orelha. Isso é a única coisa ruim. Mas tem uma coisa que funciona quando eu não estou no Google Meet, que é, se você clicar com o botão direito do mouse na aba e dar desativar som do site, ele desativa. Mas eu não consigo fazer isso com o Google Meet ligado, por algum motivo. E aí também é só abaixar o som. Se tiver em sala de aula, é só você abaixar o som que vai dar certo. E isso é o que eu fazia. Explorar. Ah, que música é essa? Poxa, eu tirei para um lugar. Vamos cantar, vamos trabalhar com a música. Ao mesmo tempo que você trabalha, nada que é digital, você tem que trabalhar só digital, a não ser que você esteja remotamente, né? Mas se você está em sala de aula, de fato, você pode trabalhar com isso corporalmente, você pode pensar nisso e do macro para o micro, como é que eu faço o arranjo? Penso peso, penso corpo, penso contorno, penso brilho, faço isso e depois trago para o digital, faço a interface entre os dois. É trabalhar os mundos. Depois, se eu tenho um Google Classroom com a minha turma, eu coloco lá, eles exploram em casa, exploram no site, dá uma coisa para eles fazerem no celular da mãe, além de Roblox, né? Então, isso funciona, né? Bom, uma coisa que eu... E agora, faltam 5 para as 4. Eu vou tentar mostrar mais 2 coisas que eu acho legais, depois o resto dos links eu deixo com vocês. Mas, tem 2 coisas que eu acho muito bacanas. E agora eu vou para uma parte que é pensar a produção musical e aquela coisa da prática cultural como uma possibilidade para dentro da escola. E dentro da escola, qualquer escola. Eu faço isso com eles aqui no ensino superior, acho que funciona super bem. E posso até mostrar coisas que foram criadas em aula com eles. E acho que isso pode funcionar muito bem dentro de qualquer nível de ensino. Tem um aplicativo que funciona para celular melhor do que para site, que é o Moisés. Ele é brasileiro, então ele chama Moisés mesmo. O pessoal, quando me encontra, fala assim, o Moisés. Não, é Moisés, né? E o que acontece? No Moisés aqui, vocês vão baixar ele para celular, mas se vocês entrarem dentro do Moisés, vocês vão entrar criando uma conta ou fazendo login com o Google ou qualquer coisa, e vocês vão perceber que ele vai ser uma espécie de... Deixa eu entrar aqui com o Google rapidinho. Ele vai ser uma espécie de aplicativo para lidar com uma música, com uma produção musical. Aqui eu fiz teste recente no site com 2 músicas. Uma delas foi Palco, do Gilberto Gil. O que a gente faz? Vocês vão ver que o que vocês têm que fazer. Aqui em Upload, quando a gente clica em Upload, a gente consegue selecionar uma música do computador, certo? Eu vou explicar já do que se trata. Eu estou dando o modus operandi primeiro. Do computador ou a partir de um link do YouTube ou de uma URL qualquer. E aí você vem e faz o upload. Olha que legal, uma música do YouTube, sem vir para o seu computador, vem para dentro de um site, de um aplicativo. E o que ele vai fazer com a sua música? Eu vou voltar porque eu já fiz isso para mostrar para vocês. Ele vai abrir a música em 2, 3 ou 4 partes dentro do modo gratuito. Dá para você pagar o Moisés, né? E pagando o Moisés você vai gastar $3 por mês. Não é muito, mas... Enfim, né, dependendo se talvez uma escola, pagar para os professores, alguma coisa assim pode ser interessante. E o que você pode fazer aqui dentro? Uma prática muito comum é que a gente tire vocais de uma música para trabalhar uma canção, que a gente busque a criação com instrumentos alternativos de uma canção, ou que a gente queira tirar, por exemplo, a parte percussiva para ensinar os alunos a acompanhar de forma percussiva. Dentro da escola regular é mais difícil trabalhar com instrumentos, né, mais harmônicos, mas a não ser que você tenha um instrumental ali bem articulado. Eu já fiz muito isso com os adolescentes com boomwalkers, sabem, aqueles coisinhas, aí a gente conseguia fazer alguma coisa, mas adolescentes, e que estavam bem articulados ali, então é um processo mais difícil. Mas, para o Moisés, aqui é possível, por exemplo, dando play. Deixa eu colocar mais para frente.
retirar o vocal, né, da música de uma forma simples, diminuir a percussão. Ele não retira totalmente, porque principalmente numa gravação mais antiga, talvez eu tenha escolhido uma mais complicada, mas é uma música que já tinha subido. Principalmente nas gravações mais antigas, as frequências estão mais conversando entre elas, ali estão menos limpas no processo de mixagem, então acontece que nem tudo que você tirar vai sair totalmente, mas para uma utilização didática, se você já tirou praticamente toda uma bateria e quer fazer um acompanhamento percussivo com crianças, jovens, adolescentes, para essa música, por exemplo, você não tem mais percussão, não tem mais bateria e pode aí fazer o acompanhamento da harmonia e dos vocais, por exemplo. E você pode mixar isso, né? Você não precisa tirar totalmente. Dessa forma, mixado dessa forma, por exemplo, já dá para eu depois exportar essa música, ter essa música, e eu não tenho mais aquela parte que daí sim vai ser produzida pelos meus próprios estudantes, né? Sempre a ênfase na criação, sempre o foco na criação, por exemplo, para trabalhar com algo desse nível. Dentro do site, se vocês trabalharem com o site, vocês não conseguem exportar. Então, para exportar, tem que ser no aplicativo. Bom, basicamente é isso. Dentro do Moisés, acredito que basicamente seja isso. Uma atividade que eu fiz recentemente com os alunos aqui dentro da graduação foi exatamente pedir para que eles tirassem a voz, e aí a gente estava estudando em paralelo um software de gravação musical, aí eles tinham que gravar toda uma proposta dentro do que era a voz, para que fosse, né, enfim, feito como atividade, como projeto. Mas serve, imagino eu, para muita atividade. João, não parece muito com o BandLab não, porque eu vou mostrar o BandLab agora como última coisa. O BandLab, que é um outro que eu gosto bastante, deu para entender um pouquinho do Moisés? Eu achei que foi muito rápido, mas deu, né? Tá, então tá. Legal. Uma outra coisa que eu gosto muito de trabalhar, e que é mais recente, e não tive a oportunidade de trabalhar na escola mais regular, por não existir BandLab ainda nessa época, é esse estúdio de criação, que é o BandLab, que é um estúdio de criação online e que todas as funcionalidades que existem no site também existem para celular. Isso é um ganho enorme, porque se eu estou com uma turma que invariavelmente, isso aconteceu muito comigo, leva celular para a sala de aula, e o BandLab não vai depender da internet para ser trabalhado, certo? E eu posso buscar isso, né, para que eles realmente trabalhem com foco na produção musical através do celular. Uma coisa que eu já fiz muito é pedir para que eles levassem esses fonezinhos, que todos eles têm. E aí, poxa, não, vamos trabalhar então em grupos, com criações. O BandLab funciona mais ou menos como aquilo que eu mostrei do Chrome Music Lab, onde eu posso compartilhar minha criação com os meus colegas e eles podem recriar sobre a minha criação, então eu posso criar um ambiente de colaboração e de compartilhamento. Da mesma forma, no BandLab eu posso me inscrever, ou eu posso entrar pela minha conta do Google, enfim, como eu estou fazendo aqui agora, e eu vou entrar em uma rede social de produtores de música, certo? Ela é uma rede social, no final das contas. Mas o que acontece? Ela não é só uma rede social. Aqui eu tenho um feed parecido com o do Facebook. Se eu clicar, eu vou ouvir a música de alguém. Eu posso seguir as pessoas, publicar as minhas próprias coisas, posso ter a minha biblioteca, o meu feed e ter um monte de amigos aqui dentro. Mas o que é legal do BandLab é esse estúdio aqui de criação. E esse estúdio de criação permite que eu trabalhe com um monte de recursos. Para quem está envolvido com música, está trabalhando com música, eu posso gerar instrumentos virtuais, eu posso gerar a gravação de voz, eu posso gerar amplificadores virtuais de guitarra, de baixo,
Posso criar o que eles chamam aqui de máquinas de ritmo, que são sequenciadores para bateria. Posso importar áudio do meu computador. Ou o que eu acho interessante para a educação musical de forma geral, e é aqui que eu queria trabalhar no BandLab nesse momento, é esse BandLab Sounds, na verdade, que é a possibilidade de trabalhar com loops, com pacotes de músicas que têm seus pequenos trechos ali prontos para serem usados. O foco do BandLab são instrumentos eletrônicos e música eletrônica, mas é possível que eu consiga aquilo que o gênero que eu bem entender. Se eu digitar um gênero aqui, muito provavelmente ele vai ter exemplos de loops desse gênero. O que significam loops? São estruturas musicais que se repetem no tempo e que ficam se repetindo e que podem ser interessantes para a criação musical. Deixa eu achar uma coisa qualquer aqui. Pensando, vamos ver o que tem aqui. A maioria das coisas são de música eletrônica. A gente tem que realmente pesquisar esses pacotes. Dentro dos pacotes, vamos ver se Bossa Nova Fusion aqui. Um pacote, né? Tem uns nomes meio engraçados às vezes. Uma bateria de Bossa Nova bem dura. Mas o legal é que quando eu arrasto o som do meu pacote para essa linha aqui e dou o play, vocês vão encontrar milhões, tá, de tutoriais sobre o BandLab na internet. Isso funciona da mesma forma dentro do celular. Vocês vão notar que, pronto, ele já foi importado, aqui eu posso mexer no volume e fazer uma mixagem básica. E se eu arrastar, esse loop continua funcionando aqui pela minha linha. E para trabalhar fundamentos de um arranjo musical, onde eu precise de uma base, de harmonia e melodia, por exemplo, eu posso explorar isso daqui de forma a conseguir pronto. Ele vai me perguntar, aqui eu tenho que entender um pouco de música, se ele quer que eu defina um tom ou não. Vamos definir aqui Ré maior como ele sugeriu, ele já faz essas sugestões, ele vai articular tudo isso no andamento em que já está proposto, 172 BPM, e eu posso simplesmente da mesma forma arrastar. Vamos arrastar aqui de uma forma qualquer. Dessa forma, com exemplos prontos, fica fácil pensar numa brincadeira musical, né? Pensar em começar a trazer. Se eu quero trazer, por exemplo, essa ideia de tonalidade, essa ideia de andamento, eu posso trabalhar aqui com o metrônomo, né? É muito pouco tempo para falar, acho que de tudo que envolve aqui dentro do BandLab, mas acredito que assim, e pensando nos loops, seja uma alternativa muito viável, principalmente por eu poder instalá-lo, daqui a pouco eu mostro como instalar no celular e poder trabalhar tão facilmente com exemplos que estão prontos. Uma coisa que eu buscava fazer muito, e que eu sei que é uma proposta muito recorrente em educação musical, é buscar paisagens sonoras, né? Criação de paisagens sonoras. Eu posso ter aqui exemplos de pacotes que vão me dar possibilidades de soundscapes, né, de paisagens sonoras. E eis uma atividade onde, por exemplo, eu não preciso introduzir nenhum desses conceitos, se for o caso. Aqui não existia por que ter metrônomo. Aqui ele diz um Forest Walk Surround, né? Enfim, a gente tem que buscar também, mas...
eu posso simplesmente ir articulando tudo isso, né? E colocando tudo isso, vendo aquilo que me serve ou que não, para a criação, de repente, de um ambiente sonoro que seja criado pelos meus próprios estudantes e que faça sentido dentro de uma construção, seja de uma história ou de uma construção musical para eles, né? Enfim, essa é uma atividade que eu vislumbro, por exemplo. Fala, Débora, por favor. Então, já que eu estou criando isso aí, acredito que se eu fizer algum áudio e colocar no YouTube, não vai ter problema nenhum com direitos autorais, com isso aqui, essas coisas assim, né? Não vai ter problema nenhum com direitos. É um pacote, todos os pacotes são livres. Gente, eu acho que eu vou terminar por aqui. Uma coisa importante aqui, eu posso salvar ou não, uma coisa importante. Se eu salvar isso aqui e publicar, eu posso compartilhar com vocês e com qualquer pessoa, na verdade, isso tudo. Deixa eu salvar isso aqui. Ele sempre demora um pouquinho, ainda mais se, por ser online, ainda mais se eu estou em alguma chamada, como isso é uma coisa importante, né? Quando você for trabalhar com o BandLab, é importante estar com tudo bem descarregado. Agora eu estou com 1 milhão de coisas abertas, mas salvando, existe aquela possibilidade de gerar um link e mandar para alguém. Aí alguém vai entrar dentro desse projeto e pode refazer esse projeto, fazer a sua revisão, né, do projeto. Por exemplo, se eu mandar aqui, eu que agradeço, professora N, obrigado. Mandando aqui esse link, vocês podem, por exemplo, entrar nesse mesmo projeto que eu acabei de fazer. Oi, Débora. Estou até entrando aqui, eu queria saber se poderia ser tipo como os docs do Drive, se eu e você, por exemplo, podem mexer aí ao mesmo tempo. É exatamente isso. É exatamente isso. Ah, já usa. Legal. Ótimo, Ana. Eu falo muito, né? Eu adoro o BandLab. E tem muita possibilidade, né? Mas é que durante um dia só é difícil de falar, né? E lembrando que lá na página principal do BandLab, vindo aqui embaixo, você já baixa ele para o celular, né? Na Apple Store ou no Google Play. Tá bom? Daí ele vai funcionar muito bem para celular. Gente, acho que são 4h10, né, Carol? Eu falei bastante, eu vou deixar tudo tem link, a apresentação tá no Canva, para os vídeos, para os links depois, aí eu deixo Posso compartilhar já, né? Eu acho. Pode ser? Fique à vontade. Eu posso também enviar para todo mundo que se inscreveu lá no SIGA, mas a inscrição fica aberta hoje até final do dia. Então, eu vou esperar para mandar realmente tudo no finalzinho do dia. Então tá, eu vou compartilhar aqui já, pode ser? Aí claro. Te mando também, esse aqui é o do Canva da apresentação, se vocês quiserem. Que mais que eu tinha que compartilhar? O outro que está no Drive. Deixa eu compartilhar também o arquivo. Peraí. Pronto. Esse daqui é o que está no Drive, é aquele em PDF, onde estão as ideias dos jogos, tem bastante link, e o anterior é aquele com a apresentação. Tá tudo aberto, tá bom? Carol, eu não finalizei, mas eu acho que eu falei bastante coisa. O bom do Júlio falando é que a gente aprende como professora e aprende como mãe, porque eu me vi em todas as questões lá dos jogos, viu? Ainda mais no período de pandemia, até o Roblox, o celular da mãe, tá tudo, faz parte. Faz parte, mas também lidar com isso como se fosse um fim do mundo, alguma coisa assim, eu não acho que é o caminho. Eu vejo que o Ícaro, a gente conversa muito aqui, ele joga, tal, tem os horários, ele aprendeu muito com isso do horário, sabe, criou muita responsabilidade com essa coisa do horário. Esses dias ele já está fazendo 9 anos, ele teve que ficar sozinho, e aqui eu não estou explorando não, mas a gente pediu para ele lavar uma loucinha que tinha, ele lavou a louça, aí ele fez o dever, a gente viu que estava tudo finalizado,
estudou a pecinha de piano, que depois ele me apresentou que ele ia ter que tocar, e foi jogar. Então ele fez tudo isso, sabe? Assim, ele fez tudo certinho, encaminhou, criou responsabilidade para o jogo, isso tem que ter, né? Então foi uma forma também de criar. Isso não tem que ser excluído, vai fazer parte, como faz parte da vida. E lá tem muitas relações sociais também. Querendo ou não, são um espelho de muitas coisas que existem fora. E se ele não aprender a lidar, é que tem idades, não dá para falar isso com 4 anos de muitas coisas que acontecem dentro daquele mundo, né? Eu acho que tem idades e maturidades. Mas para ele, nesse momento, teve muitas aprendizagens. A questão é que eu acho que a gente não pode se isentar, né, desse papel. É por isso que está também no celular da mãe, porque a gente tem que estar junto. Quanto menor, mais a gente faz parte do processo, né? Exatamente. Pois, caramba, é muito legal, Júlio. Tem nem muito o que falar, só... Alguém tem alguma pergunta? Já estou falando, ó. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma complementação, quer tirar alguma dúvida? Bom, eu tenho uma coisa que me inquietou, Júlio, e aí eu queria saber se você tem mais informação sobre isso. É que, além da música, não sei se você sabe, eu tenho outra formação, mas na área de administração e tal. E de vez em quando eu comecei a receber algumas... Oi? Você tem uma formação na área de administração? Na verdade, em comércio exterior. Olha! Eu sou tecnóloga em comércio exterior. Pesquisei sobre cultura nas relações internacionais, então essa coisa de administração, economia, também tem uma formaçãozinha nisso. E alguns perfis, assim, falando sobre o que é esse trabalho remoto e o que é o trabalho híbrido dentro das empresas, né? Eu vejo o pessoal dizendo assim que o híbrido em si não funciona, no seguinte sentido, está todo mundo na reunião e alguns remotos e outros presenciais. E aí eles dizendo assim que isso não funciona, não tem funcionado, foi uma tentativa inicial, mas que precisa ser pensado um outro formato, né? Como é que você vê isso? Você tem alguma resposta mais recente para isso? Tem sim. Por E eu favor. acho que isso não é híbrido, é isso que é importante, né? Porque colocar no computador e algumas pessoas estão presenciais, as outras estão online, requer formas de tratamento muito diferentes, tanto de logística, quanto de gestão, de organização, de forma de compartilhamento de conteúdo, muitas coisas. Então, para a sala de aula, por exemplo, que é o nosso foco de trabalho aqui, se eu colocar pessoas dentro do computador, né, digamos assim, e as outras em sala, a prática pedagógica ela é diferente. A forma como eu tenho que lidar com a coisa, ela é diferente. O compartilhamento, os recursos tecnológicos que eu estou usando em sala de aula presencial e os que eu estou usando à distância, digamos assim, até nem gosto de falar à distância, porque eu também acho que é outra coisa, é outra coisa. A questão do híbrido, que é amplamente discutida, pelo menos dentro da educação à distância, é momentos presenciais com todo mundo, isso bem resumido e bem largo, assim, bem macro, mas momentos presenciais, abordando aquilo que, obviamente, é melhor presencial, né? Vai ser melhor presencial, sei lá, as coisas práticas no âmbito da música podem ser tratadas daquela forma, e usando o ambiente virtual para aquilo que se vê que se pode fazer, que a flexibilização de espaço e tempo vai ser interessante para as alternativas que sejam melhores dentro do ambiente virtual, e aí sim, poxa, eu vou construir uma comunidade que precisa de maturação de uma semana sobre determinado assunto e as pessoas precisam conversar e precisam dialogar e construir alguma coisa colaborativamente, como a gente está vendo aqui, em algum aplicativo. Se eu fizer isso só nos 50 minutos de uma aula, isso tem um resultado. Mas se eu fizer isso como processo durante 2 semanas e as pessoas se engajarem nesse processo, elas vão ter outro resultado, certo? E é muito importante que, muitas vezes quando a gente fala do híbrido, a gente fala, não, beleza, elas vão continuar fazendo agora por 2 semanas, mas não vão parar com nada presencialmente. Isso também tem que se ter um olhar, sabe, para isso, porque esse momento de lidar com o conhecimento virtualmente, ele tem que ser observado. É muito comum, né, que a gente diga numa disciplina, não, vocês vão ter que entregar esse trabalho daqui 2 semanas, mas vocês vão continuar sobrecarregados com tudo que vocês fazem presencialmente, não é? A gente não faz isso? E aí? Então, mas que momento que você quer que essa pessoa faça isso? Sabe assim?
Então, eu acho que é essa compreensão de abordagens, de metodologias, de perspectivas, quando é que a sala de aula invertida é legal, eu tenho que assistir o vídeo antes, ler antes, e na minha aula só vou discutir, essa aula dá para ser feita online? Então vamos fazer ela online. A próxima aula tem que ser presencial, então vamos fazer presencial. Hoje não tem aula, mas tem um projeto para a semana que vem. Então, nesse tempo de aula, ou esse tempo dividido, como vocês vão fazer, semana que vem vocês me entregam. Agora, fazer com que o mesmo ambiente tenha coisas que são remotas e presenciais, eu não acho que funciona. Você tem que... São abordagens diferentes que você vai usar. E o híbrido também, ainda voltando para uma questão, ele tem a ver com, não só com online e offline, né? Isso tem muito a ver com discussões recentes, mas quando a gente começa a estudar ensino híbrido, educação híbrida, tem a ver também com abordagens, né? Uma abordagem mais de leitura escrita, uma abordagem mais oral, uma perspectiva de educação mais pela cultura, uma outra perspectiva diferente, e aí se mistura online e offline, né? Então ele é é um mundo muito grande, né, pensar no híbrido. E a gente tem discutido só online e offline. De repente, o online funciona muito bem para algumas coisas e o offline para outras. E eu penso dessa forma. É o que eu faço um pouco atualmente. Quem está fazendo aqui disciplina comigo tem visto isso. Que eu monto um ambiente virtual e faço aulas que são, às vezes, meio palestras, aulas que são só aulas também de alguma coisa que eles têm que desenvolver durante a aula. Aquela história dos projetos rotacionais, né, que o pessoal faz muitas vezes dentro de uma sala de aula, buscando com que determinado grupo faça uma atividade que obrigatoriamente tem que ser presencial e outro grupo, ao mesmo tempo, faça uma atividade que obrigatoriamente tem que ser à distância. Elas se complementam e depois, na próxima semana, o grupo roda, por exemplo. Mas aí são abordagens diferentes, os grupos estão fazendo coisas diferentes, certo? O grupo da Carol e a Débora estão fazendo presencial essa semana e a Ana e a Flávia estão fazendo à distância. Na outra semana eles vão fazer o contrário, mas aí as abordagens permanecem, né? Eu não estou misturando exatamente tudo no mesmo espaço e não dando atenção para um em detrimento do outro, enfim. Deu para entender o que eu quis dizer? Deu sim, muito bem. Obrigadão, Júlio. Porque aí eu fiquei já pensando, meu Deus, o que aí quando você só citou realmente esse híbrido agora no final, aí realmente clareou, porque tanto que a gente fala em híbrido, mas na verdade o entendimento que a gente está tendo nesse ensino remoto emergencial, desse ensino remoto emergencial para cá, nosso entendimento de híbrido foi distorcido, eu acho. Muito porque foi muito massificado. Contra isso, Carol. Esse negócio de botar um computador ali, o professor está ali, tem uns alunos ali, outros em casa, isso... É tenso. Se eu tivesse cabelo, eu já tinha perdido. Não tem jeito, não. Eu acho que o desafio para a gente foi grande, mas para quem lidava já com ensino à distância, com ensino remoto, acho que ficou realmente, como você disse, assim, se descabelando, porque viu alguns absurdos acontecerem nesse meio tempo, que eu acho que vão permanecer, esse é um grande problema, mas trazer esses momentos de formação e deixar eles abertos, eu acho que ajuda essa desconstrução, né, de algo que foi muito, muito corrido e muito desafiador para todo mundo que estava ali na educação, né, que estamos, né, ainda. Está, né? Eu acho que vai ser. Eu ainda tenho muitas dúvidas assim nesse retorno. Eu não sei se dá para voltar 100%. Poxa, vamos voltar, pessoal, vamos voltar ao que era antes. Eu não sei se dá para voltar 100% com o que era antes. E também não dá para ficar remoto, sabe? Isso eu tenho clareza. Agora, para onde a gente vai apontar, eu acho que a gente precisa apontar com muita calma, sabe? E com muita reflexão, porque acho que a gente necessita de conversa, que a gente não está tendo tempo, né? Nós estamos todos esgotados. Eu estou esgotado, sim, sabe? Nesse final de ano. E nem é final de semestre, é início de semestre. Mas a gente trabalhou, sei lá, eu trabalhei tanto esses tempos agora e continuo. E por aí a gente vai, conversando com política pública o tempo todo. Dessa sala de aula, dessa escola que se faz, dessa escola que a gente o tempo todo está conversando, vendo, olhando, às vezes cutucando, né? Mas estamos aqui, não desistimos dela.
Júlio, Vamos que vamos. É isso vamos que aí, vamos. Carol. Resumindo. Obrigado. Obrigado, Júlio. Acho que tem muita gente aqui já agradecendo demais, né? A Larissa, o Agradeço, Raoni, gente. a própria professora Anne, todos da turma dela falando o quanto foi especial a conversa. Muito, super obrigado mesmo pela contribuição, pela troca de ideias aí e seguimos. Obrigado, Valeu, pessoal. Carol. Nos vemos no próximo encontro. Obrigado, professor. Eu que agradeço, João, que agradeço, pessoal. Carol, obrigado, viu? A gente continua aí. Eu nem tinha falado, né, no fim, que eu nem falei do Instagram, lá do TikTok, mas a gente depois pode, se tiver interesse, né, de repente a gente cria um Instagram compartilhado para o pessoal para a gente fazer isso aí. Acho que pode ser uma coisa legal. Sim, Tá bora bom? lá, estamos aqui. Então tá. Beijão. Tchau, tchau, Beijo, gente. até mais. Valeu. Tchau, gente.